Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos à tiragem para Escorpião dos dias 9 de maio ao dia 15, 2022. Lembrando que dia 15 tem o sorteio. Vamos lá, Escorpião. Energia para Escorpião. Mensagens para Escorpião. Nossa, tá tudo de bom? Vocês estão se equilibrando, vocês estão fazendo boas escolhas, vocês estão buscando equilíbrio, vocês estão buscando o que te traz equilíbrio, o que te deixa numa situação mais confortável, mas não é um confortável de acomodado. É como se vocês estivessem buscando saúde, bem-estar, segurança, tranquilidade, serenidade. Tá, olha, as cartas falam para você só ter que ter um pouquinho de paciência com relação à tua. Pode ser que você esteja um pouquinho mais irritado, tá? Por quê? Porque vocês estão com muita vontade, tá? Vocês estão com muita vontade de chegar onde vocês querem, de vocês terem o resultado que vocês estão traçando, estão buscando há tanto tempo. Tá? As cartas, sem dúvida alguma, falam que vocês estão no caminho, tá? Fala que está dando tudo muito certo com relação aos sonhos, aos objetivos que vocês têm em mente, tá? Coloca o Escorpião optando, mas vocês entendam que a gente não está falando literalmente de destino, tá? A gente está falando de livre-arbítrio, a gente está falando de vocês estarem traçando uma reta, traçando uma meta e vocês estarem seguindo pelo caminho que vai estar te dando essa situação que vocês escolheram, tá? É muito como vocês estão num momento, numa situação muito favorável, tá? Saindo, porque é como se o Escorpião tivesse saindo de algo que estava no passado ou de algo que estava até na cabeça de vocês, tá? Então tinha muita coisa que estava passando pela cabeça de vocês, muita coisa voltada para a insegurança, muita coisa voltada para sentimentos complicados, confusos, que vocês estavam demorando para conseguir desdar o nó, tá? É bem isso, tá? Eu compreendo essa carta, principalmente por ter essa figura, exatamente como, tá? Vocês desderam nós, tá? E esses nós que estava tudo embaraçado e bagunçando a vida, bagunçando a cabeça, bagunçando o sonho, bagunçando os propósitos, bagunçando tudo, a tua vida está entrando nos eixos, tá? Fala ainda de, por exemplo, existem aí algumas pessoas que têm como se fosse a sua primeira ideia é uma ideia que você estava acostumado e era uma ideia que não era muito favorável, tá? Então fala assim do Escorpião, não vai adiantar só vocês quererem essas mudanças, essas transformações e seguirem no caminho. Vocês têm que se manter fiéis aos teus propósitos. Tá? Tipo, por exemplo, o que eu tô vendo aqui? É muito como se de manhã você acordasse, você tivesse que pensar de uma forma diferente, porque vocês ficaram muitos anos, alguns talvez a vida inteira, tá? Pensando de uma forma destrutiva ou de uma forma complicada, tá? Enxergando o problema ou dificuldades onde não precisaria ter. Tá? Então as cartas falam de criar novos hábitos, de criar novos pensamentos, abrir seus horizontes, tá? Vocês querem muito, vocês estão indo para isso, mas existem alguns hábitos antigos
que precisam ser cuidados, tá? Você tem que tomar cuidado para não alimentar hábitos antigos que possam, de alguma forma, te levar para algo que você não quer, tá? Então, de novo, como se fosse, de repente, vocês estão chegando aqui e, de repente, um hábito antigo, um pensamento limitante, poderia estar te jogando momentaneamente para uma situação que te traga de novo algum sentimento confuso, alguma perturbação, alguma dúvida sobre você mesmo, tá? Então, mais do que simplesmente falar sobre uma previsão, a gente está fazendo praticamente uma terapia. Por quê? Porque vocês vão ter que estar criando novos hábitos, vocês vão ter que estar insistindo nesses novos hábitos saudáveis, tá? Pensamentos que realmente vão estar te levando para onde vocês querem, para um caminho positivo, para a glória, para a alegria, para a felicidade, para a vitória, tá? Aqui está colocando muito o que vocês querem, tá? Eu sinceramente não lembro de ter visto cartas tão positivas para Escorpião, nossa, nesse ano, tá? Porque é sempre como o Escorpião, ele estava meio que parado, ele estava meio que atravessado, ele estava meio que se atrapalhando, né? E agora não, agora tá colocando Escorpião, finalmente vocês chegaram num equilíbrio, né? Vocês chegaram num equilíbrio, são cartas totalmente de equilíbrios, então cartas de controle, tá? Cartas de escolha, cartas de controle. Então, assim, vocês estão optando por encerrar ciclos, tá? A carta do mundo. Encerrar ciclos, encerrar coisas que não estavam legais, tá? Existe muita possibilidade de Escorpião estar cortando de verdade situações do passado, pessoas do passado, relações complicadas, relações doentias, tóxicas, alguma coisa assim, tá? E é como se não, eu vou cortar isso, eu vou parar de pensar nisso e eu vou começar a trabalhar dia após dia para eu ser e para eu ter o que eu quero. Então, aí vocês estão trabalhando nisso, fala de você ter um pouquinho de paciência até com vocês mesmos, porque vira e mexe, poxa, para alguns a gente está falando de uma vida inteira, né, com determinados hábitos, e como é difícil tirar um hábito, né? A gente vê pessoas que tentam parar de fumar, ou que tentam, sei lá, mudar a alimentação, né, inserir uma nova atividade no seu dia a dia, é difícil, tá? Então vocês fizeram muitas coisas durante a sua vida inteira que agora vocês estão querendo tirar. Vocês estão querendo seguir por um caminho que realmente vai estar trazendo uma solução, uma alegria, uma felicidade, um contentamento e principalmente vocês não querem voltar para onde vocês estavam, tá? Porque aqui fala muito, mostra muito, carta de temperança, carta da roda, tá? O imperador mostrando que é vocês que estão no controle, tá? Não tem alguém no controle da tua vida, quem está optando por tudo isso é você. Quem está querendo essa escolha, quem está fazendo essa escolha, quem está querendo esse novo caminho, mais do que tudo é você, tá? Você até pode estar acompanhado, mas mais do que tudo é você, tá? Então é importante que o Escorpião tenha isso na sua cabeça. Agora, ao mesmo tempo, quando vier algum tipo de ideia limitante, algum tipo de ideia que te remeta a um sentimento, a uma dor, a um pensamento, é muito como se vocês tivessem que lutar contra isso para que daqui a pouco isso deixe de existir como um hábito, como um vício, como uma coisa que vocês faziam corriqueiramente, que vocês têm que extirpar, cortar, arrancar da vida de vocês, tá bom? Tá muito legal. E o principal é exatamente o que eu falei, tá? Vocês não estão sendo induzidos, não é que alguém está tentando te convencer a ir para algum lugar, tá? Aqui são cartas de vocês querendo, tá? Vocês no controle, vocês buscando equilíbrio, felicidade, vocês fazendo as escolhas, tá? E escolhas essas que vão estar te levando para um caminho sólido, forte, firme, para um caminho totalmente diferente, para algo bom, tá bom? Então siga nesse caminho, siga com esse propósito e o resultado vai estar muito legal. Tá, vamos ver o que mais que mostra para Escorpião. E tá muito em cima, tá, gente? Para muitas pessoas aqui, mostrou coisas que de repente vocês estariam
iniciando agora, mas que vão colocar em propósito, vão colocar para funcionar no final do mês ou no outro mês. Não, para Escorpião está tudo muito hoje, está tudo muito agora. Tá? E são coisas que vocês já querem fazer mudanças há um tempo. Então essas coisas não brotaram do nada, são coisas que vocês estão pensando, avaliando, analisando. Fala muito da escolha, fala muito do caminho que vocês estão seguindo, fala muito do direcionamento, tá? É como se vocês tivessem também que estar criando circunstâncias, criando situações que te favoreçam, né? Que facilitem essa escolha, esse caminho, essa melhora, tá bom? Mostra realmente, tá, Escorpião, cortando algumas coisas do passado que podiam te fazer mal, tá? Muitos de vocês podem estar se afastando de pessoas, e muitos aqui tá colocando como se você começasse uma vida nova, tá? Então existe sim possibilidade de viagem, de moradia em outro lugar, de cortar talvez até lugares, tá? Talvez lugares te façam mal, talvez aquela empresa te remeta a um momento em que você não estava bem, a um momento em que você não estava bem com você mesmo, tá? Então existe sim a possibilidade de vocês estarem aí buscando coisas novas, buscando uma grande transformação, tá? Coisas positivas, coisas alegres. Tá? E tá colocando muito como se esse momento do Escorpião, isso aí é o começo, tá? Daí em diante, é muito como se vocês fossem traçando sentimentos e emoções novas, tá? Que fala de você ter uma força, uma alegria, uma felicidade, fazer novas, né? Aqui, a torre, ao contrário, para muita gente, remete algo pior do que a torre. Eu não vejo desse jeito, tá? Para mim, as cartas contrárias, dependendo da carta, ela tem um outro significado, tá? A morte, ao contrário, por exemplo, ela é o quê? Ela é vida, tá? Algumas cartas não são positivas quando estão viradas, tá? Por exemplo, o imperador, ao contrário, é exatamente o oposto. De repente, atitudes imaturas, de repente, dificuldades em estar lidando com questões, né? A força, ao contrário, ela pode ser uma irritabilidade muito grande, uma falta de controle, uma falta de bom senso, né? Querer as coisas de qualquer jeito, de uma forma totalmente errada, equivocada, mas na forma como eu enxergo, essas cartas, elas estão colocando vocês saindo do problema, vocês indo para a solução, e não é para qualquer solução, tá? É a solução que vocês estão buscando, tá? Um caminho de equilíbrio, um caminho de tranquilidade, realmente, tá? Existem aí vários de vocês que devem estar se afastando. Eu tô vendo várias pessoas aqui que devem estar cortando pessoas, relacionamentos, pessoas que te trazem ou recordações, ou sentimentos, ou qualquer coisa que, de alguma forma, pessoas que te limitem, pessoas que façam você se sentir... pode ser que vocês vinculem, tá? Algum tipo de sentimento, algum tipo de emoção que vocês tenham tido que não seja legal a alguém, tá? Então, a partir do momento que vocês vinculem, né, essa pessoa, essa empresa, essa situação, alguma coisa que te fez muito mal, é como se você... Vamos usar um exemplo bem simples, tá? Mas para vocês entenderem, tá? Quando você come muito alguma coisa que te faz mal, você nunca mais vai querer aquela coisa, né? A tendência é você nunca mais chegar perto daquela coisa. Eu sei porque eu tenho uma coisa assim, né, com comida. Então, é mais ou menos isso. Quando a gente chega à conclusão, de fato, que aquela pessoa, aquelas pessoas ou aquela situação é o que te faz mal, é o que te induz a passar mal, a ter sentimentos limitantes, a ficar depressivo, qualquer coisa do gênero, a tendência é que a gente queira se afastar dessa situação e de uma forma definitiva,
tá? Então eu tô vendo vários escorpiões aqui realmente pensando nisso, tá? Em querer começar uma vida nova, uma história nova, mas se afastando de situações e de pessoas e de coisas que te remetam a algo que te fez muito mal. Nossa, tem várias pessoas aqui que devem estar cortando, tá? Amizades, família, e cortando em definitivo. Cortando como nossa, eu vou para outro lugar, eu vou viver uma outra história, tá? Eu vou me independer dessas pessoas, eu vou querer não ver mais essas pessoas, tá? Em alguns casos, é claro que isso que eu vou falar não é para todo mundo, é como se você, nossa, num caso extremo, tá? Matasse o sentimento que você tem por aquelas pessoas, tá? Eliminasse, mesmo que você gosta, a pessoa te faz mal, você elimina, tá? Então, tá muito forte aqui, pode ser que seja uma conclusão do que te fez mal e do que te levou a uma situação que te fez mal, tá, Escorpião? Então muito de uma busca muito interna, porque também isso é do Escorpião, né? Escorpião talvez seja o signo que mais vive, né? As entranhas, sente de tudo de uma forma muito intensa, não foge, né, do que sente de verdade, busca entender profundamente o que está sentindo, o que está vivendo. Então, pode ser que isso seja uma coisa que vocês vão estar pensando nessa próxima semana, vocês podem estar chegando a algumas conclusões essa semana, tá? Eu não estou induzindo ninguém, isso é o que está mostrando aqui, e está mostrando muito. Eu não vejo de verdade o Escorpião sendo influenciado por alguém, tá? É muito como tudo que vocês vão estar chegando num consenso, numa razão, é tudo muito de vocês. É tudo vivido, sentido, experimentado, avaliado, analisado. E de alguma forma vocês vão, através disso tudo, se afastar de coisas e pessoas, tá? Isso tá bem forte aqui. Mas ao mesmo tempo está colocando que isso pode ser, ainda mais se for família, se for um término de um casamento, sei lá, um desligamento de família, né, ir embora para nunca mais voltar. Isso é uma coisa pesada? Até mas aqui está colocando como se você ficasse muito bem, tá? Porque é libertador. Tá, eu usei esse exemplo outro dia, eu não lembro para que signo, mas é como se essa situação fosse um peso que você carrega, tá? Pode escolher que tipo de peso, né? Alguns usam saco de lixo, outros usam, sei lá, uma sacola cheia de ferro dentro, tá? Então, ferramentas dentro. Então, é uma coisa que ferramenta não, porque ferramenta é útil. Lixo, vamos pôr lixo. E de repente, ou sei lá, coisas que você não usa mais, e de repente você deixa em algum lugar, tá? E você se sente extremamente mais leve, porque você se libertou daquilo, daquele fardo, daquele peso inútil que você carregava, que você levava para onde você ia, tá? É claro que esse peso é no peito, né? Na cabeça, é interior, não é uma coisa física, mas é o que está colocando aqui, tá? E muitos podem ter até uma libertação física, como se de repente começassem a se ver mais leves, mais livres, mais soltos, mais prontos para uma vida, para uma alegria, para uma felicidade, para uma contemplação, tá? Então o Escorpião continua numa fase assim bastante, tudo muito sentido, né, vivido de alguma forma, mas ao mesmo tempo as cartas estão colocando como se isso fosse ser muito bom, tá? Coloca uma libertação, uma alegria, e aí sim o Escorpião podendo sair, se soltar e começar a viver o que vocês vão ter como vida, tá? Alegre, felicidade, tranquilidade. Tá? Tem muita coisa nova, né? Imperatriz aqui, ó, a transformação, né? A morte como transformação, vocês de novo como imperador, né? O imperador, ele é muito aquele que
tem a vida na própria mão, ou seja, não é uma pessoa que os outros estão fabricando a sua vida, é você que está fazendo as suas escolhas e seguindo os seus caminhos, né? Com muita... Você vê que assim, é uma carta que transmite, né, uma confiança, uma segurança, uma autoconfiança, né? Ele está bem, ele está tranquilo, ele está equilibrado, ele está numa posição relaxada, ele está bem, tá? Ainda está assim, não está nem pressando, ele não está tenso, né? Aliás, é isso que é engraçado, as cartas, de uma forma geral, que estão para você, elas não mostram uma tensão, né? Porque a Imperatriz, ela fala de crescimento, ela fala de coisas novas, ela fala de plantar e colher, fala de prosperidade, né? Ela é toda uma carta de novos inícios, né? Então é muito legal. Aí a carta da força também. Então é muita vida, muita alegria, muita felicidade. E sim, tá? Às vezes o cortar vínculos é uma coisa que dói. Às vezes o cortar vínculo, né? Você sentir que é melhor você se afastar de alguma coisa ou de alguém, é uma coisa que nem todo mundo quer, né? Se for isso aqui for um divórcio, por exemplo, se for um término de uma família, se isso aqui for uma, sei lá, um afastamento total de uma família, é uma coisa que incomoda, que dói, mas a gente sabe que muitas vezes é necessário, né? Amizades que sejam tóxicas, começar uma nova vida que tenha sentido para você. Então, toda essa mudança, toda essa transformação, ela acaba fazendo com que incomoda um pouquinho, né, para muita gente. Mas, ao mesmo tempo, tem que pensar no resultado, tá? Se o resultado vai ser alegria, felicidade, contentamento, né, a roda girando. Então, assim, vem muita coisa boa para vocês, mas vem alguns cortes que vão talvez ser necessários, tá bom? Para esse novo momento da vida de vocês. Bom, é isso, queridos. Gratidão. Uma excelente semana a todos vocês. Primeiro, um excelente final de semana, né? Porque eu tô gravando isso aqui numa sexta-feira. Então, uma excelente semana a todos vocês. Aproveitem e vivam. É isso. Até a próxima.